Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu plantão do Fla News. É isso aí. E olha, hoje o dia está fervendo. Olha, vamos analisar essa situação porque, sinceramente, é uma coisa de cinema. Se alguém escrevesse esse roteiro, a gente ia falar que não é crível. No mesmo. Pensa na cena. 19 de janeiro de 2026. O Flamengo, um dos clubes mais ricos, mais poderosos do continente, com um elenco que é galáctico. Não tá só tropeçando no início do Carioca. Ele está na lanterna do grupo. E não é modo de dizer, é a última posição mesmo, com risco matemático real de disputar quadrangular para não cair. É um paradoxo completo. Chega a desafiar a lógica. Um clube que tem orçamento de time europeu, cuja maior preocupação deveria ser, sei lá, a Libertadores, Exato. de repente vê o nome associado à palavra rebaixamento, mesmo que seja no estadual. Não é falar do 1-0, do empate, a gente quer entender a arquitetura dessa crise. Por que o Flamengo fez uma aposta tão arriscada? Quais foram os cálculos que deram errado, né? Exatamente. E o mais fascinante, como é que o regulamento de um campeonato, que muitos veem como secundário, criou uma armadilha perfeita que agora ameaça engolir o planejamento do ano inteiro. Para a gente entender como o Flamengo chegou nesse ponto, a gente tem que voltar um pouco. Voltar para a prancheta, para a ideia original. O que eles pensaram lá no início de janeiro que parecia tão genial e que, em 3 jogos, virou esse pesadelo todo? Certo, o plano inicial, e as fontes apontam isso, parecia fazer todo sentido no papel. A diretoria e a comissão técnica, agora com o Felipe Luiz no comando, tomaram uma decisão. Uma decisão clara. O elenco principal ia ter uma pré-temporada mais longa, estendida, longe dos jogos. Enquanto isso, o time sub-20, com o técnico Bruno Pivetti, ia segurar as pontas nas primeiras rodadas do Carioca. O foco era total no Brasileirão, né? Naquele jogo de estreia contra o São Paulo, dia 28. Isso. Sabe o que isso revela? É uma mentalidade que, assim, já domina os grandes clubes do Brasil há muito tempo. A priorização é uma decisão clássica de gerenciamento de risco. Você coloca na balança o desgaste dos seus atletas milionários num torneio de menor apelo contra o benefício de ter eles no auge da forma para o que realmente importa. Brasileirão, Libertadores. Na teoria, é a jogada mais inteligente. Mas, peraí. Chamar de gerenciamento de risco não é, tipo, passar um pano para um erro que parece quase amador? Um clube do tamanho do Flamengo, com toda a estrutura que tem, não devia ter um plano B melhor? É uma boa provocação. Não era meio óbvio que um time de garotos podia sentir a pressão e não entregar o resultado mínimo? Para mim parece mais uma aposta do que um risco calculado. É um ótimo ponto, porque risco calculado quer dizer que você calculou todas as variáveis, inclusive o pior cenário possível. E aqui, o pior cenário parece que foi subestimado, ou talvez até ignorado. Excesso de confiança, talvez. Pode ser. Excesso de confiança na base, ou então subestimar a competitividade dos times menores do Rio, que veem esses jogos como a chance da vida deles. O fato é que o cálculo falhou, e falhou feio. E os números não deixam mentir, né? A campanha foi pífia. 1 ponto. 1 ponto em 3 jogos. Inacreditável. Começou com um empate contra a Portuguesa, que já acendeu um alerta, e aí vieram 2 derrotas seguidas, Bangu e Volta Redonda. O resultado prático disso, o último lugar do Grupo B, atrás de todo mundo. Exatamente. E essa performance tão fraca ativou o que eu chamo de cláusula de desastre, que estava escondida no planejamento. O que era para ser um início de temporada tranquilo, controlado... Virou uma crise de imagem, de resultado e, o pior, de calendário. A tranquilidade virou uma dor de cabeça gigantesca. E é aí que um problema que parecia pequeno vira uma bola de neve. Não é só a vergonha de perder para times com menos investimento. O que muda o jogo de verdade é o que está escrito no regulamento. A armadilha burocrática. Perfeito. A estrutura do Carioca de 2026 é a chave para entender essa arapuca. O campeonato é dividido em 2 grupos de 6 times e o regulamento, a partir do artigo 13, é cruel. Cruel é uma boa palavra. Ele diz que os 2 piores de cada grupo não são só eliminados. Eles são arrastados para um mini torneio chamado Quadrangular do Rebaixamento.
Uma das fontes até chama de Torneio da Morte, o nome já diz tudo. E é apropriado, porque nesse quadrangular os 4 times jogam entre si, turno e retorno. Ou seja, mais 6 jogos. Exato. Adiciona 6 jogos no seu calendário. 6 partidas de altíssima pressão, com obrigação de vencer, contra adversários desesperados. E no fim, o time com a pior campanha entre os 4 é rebaixado para a Série A2 do Carioca. Nossa, a humilhação máxima. É o pesadelo. Então a ironia disso tudo é colossal. A estratégia que foi desenhada para reduzir o desgaste, para diminuir o número de jogos do time principal, pode, na prática, adicionar 6 jogos de vida ou morte. Isso não só joga no lixo a pré-temporada, como contamina todo o ambiente para o que realmente importa. O tiro saiu pela culatra de um jeito espetacular. É a síndrome do gigante, né? O Flamengo agiu como um transatlântico que ignorou um iceberg que parecia pequeno. Achou que ia passar por cima sem sentir. Só que o iceberg tinha uma base enorme e escondida, que era esse regulamento. E agora o casco do planejamento da temporada está rasgado. Exato. E essa possibilidade real de naufrágio gerou uma reação imediata, desesperada, lá nos bastidores. Sim, e aqui que a coisa acelera. As reportagens do UOL e do GE. Globo já apontam uma mudança de rota. O alarme soou lá no Ninho do Urubu. Com certeza. Diante da ameaça, a diretoria teria decidido rasgar o plano original. Aquela ideia de poupar todo mundo nos clássicos contra Vasco e Fluminense já era. A ordem é chamar cavalaria. A nova estratégia, segundo essas fontes, é escalar alguns jogadores do time principal já na quarta-feira, no clássico contra o Vasco, para estancar a sangria. E a apuração do UOL é bem específica, né? Chega a listar nomes que estariam sendo cogitados para essa operação de resgate. E a lista de nomes já mostra o nível do improviso. Falam no Vitão, o zagueiro que acabou de chegar do Inter. Sei. Ele começou a pré-temporada antes, então teria alguma condição. Mas imagina a estreia do cara. Num clássico, com o time pressionado para não cair. Que recepção, hein? E o mesmo vale para o goleiro Endro, outro reforço, que, por coincidência, vai ser apresentado oficialmente hoje. A lista não para e fica até mais interessante. O atacante Pedro, que também voltou antes, poderia ser usado. Mas aí você queima etapas da preparação dele. E os 2 casos mais curiosos. Michael e Alan, exato. Os 2 estão em negociação para sair. Michael com o Santos, Alan disputado por Corinthians e São Paulo. O que levanta uma questão de gestão que é fascinante. Usar jogadores que já estão com a cabeça em outro clube, prestes a serem vendidos. Isso é genial ou é um risco absurdo? É uma faca de 2 gumes. Por um lado, é uma última vitrine. Mas por outro, e se um deles se machuca feio? Uma venda de milhões de euros pode ir por água abaixo para salvar o time de um vexame no estadual. É um prejuízo potencial gigantesco. Cada nome nessa lista é um microdilema. Mas quando tudo parecia apontar para essa intervenção... Aí surge uma informação conflitante. Exatamente, para adicionar mais drama. É verdade. O portal Coluna do Fla, citando Mauro César Pereira, traz uma versão totalmente diferente. O que eles dizem? Segundo essa fonte, o presidente do clube, o BAP, teria batido o pé e decidido não intervir no planejamento. Como assim? A lógica seria, a decisão de usar o sub-20 foi do departamento de futebol do diretor José Boto e do técnico Felipe Luiz. Então cabe a eles acharem a solução. Nossa, isso transforma a crise técnica numa crise política. Expõe uma queda de braço interna. Totalmente. De um lado, a pressão pragmática por resultado imediato, usa os titulares e resolve. Do outro, uma postura institucional de bancar o processo, deixa os responsáveis arcarem com as consequências. E segundo essa apuração, a tendência seria manter o sub-20 contra o Vasco e assumir o risco até o limite. É como se a gente estivesse assistindo a uma reunião de crise em tempo real e os vazamentos da imprensa fossem as atas informais. Tru responde, calma, mantenham seus postos, a gente confia no capitão. Esse desencontro de notícias é o retrato da paralisia da pressão que tomou conta do Flamengo. E ter essas 2 narrativas ao mesmo tempo mostra o quão delicado é o momento. Qualquer decisão agora tem um peso enorme. Não tem saída fácil. Ou você mantém o plano e arrisca uma mancha histórica, ou você cede, queima a pré-temporada e admite publicamente que errou no planejamento. Então, o que tudo isso significa no fim das contas?
Quando a gente dá um passo para trás e olha para essa crise relâmpago, o que ela diz sobre os desafios do futebol brasileiro em 2026? Olha, se a gente conectar os pontos, o episódio expõe uma tensão crônica, quase uma doença do nosso futebol. O conflito eterno entre o planejamento de longo prazo e as exigências canibais do calendário. O Flamengo tentou agir como um clube europeu. Priorizou o que é mais rentável, o que dá mais prestígio. Foi uma tentativa de impor a lógica da planilha sobre a paixão e o caos do futebol local. Só que o campeonato estadual, com todo o seu peso, a rivalidade e, nesse caso, um regulamento traiçoeiro, se recusou a ser só um treino de luxo. Ele mordeu de volta, e mordeu com força. Com certeza, uma das fontes usa a palavra perfeita, traiçoeiro. O que isso revela é uma espécie de miopia estratégica dos grandes clubes. Eles olham tanto para o prêmio milionário da Libertadores que esquecem que uma armadilha de R$ 1.000 no regulamento do estadual pode desarmar a temporada inteira. É um ponto excelente. Na Europa, os clubes também usam times alternativos em copas menores, mas a consequência de ser eliminado é no máximo uma vergonha e menos jogos. Aqui não. Que a estrutura da competição criou uma consequência desproporcional, quase punitiva. Esse caso vira um estudo fascinante sobre a identidade dos estaduais. Afinal, eles são o quê? Uma pré-temporada com troféu ou competições perigosas? E o Flamengo descobriu da pior maneira possível que eles ainda podem ser a segunda opção. Exato. Uma aposta calculada de um gigante que falhou de forma retumbante. Ativou uma cláusula de rebaixamento que parecia uma nota de rodapé. E isso forçou uma revisão desesperada do planejamento no meio de um turbilhão de informações conflitantes. É a tempestade perfeita. Isso nos deixa com uma reflexão final que conecta essa crise interna com as ambições externas do clube. Que seria? As fontes mencionam, quase de passagem, que no meio desse caos todo, a vida no mercado da bola continua. O goleiro Endro está sendo apresentado hoje e tem uma reunião marcada com o West Ham para negociar o retorno do Lucas Paquetá. Certo, o show não pode parar. Enquanto pega fogo no Carioca, o departamento de futebol tenta fechar uma contratação de 50 milhões de euros. A questão que fica é: como uma crise pública de desempenho como essa, em que o time principal pode ser chamado às pressas para evitar um vexame, afeta a imagem e o poder de barganha do clube nessas negociações? Será que o agente do Paquetá, os diretores do West Ham, olham para isso e veem um clube em desordem, e isso enfraquece a posição do Flamengo? Ou será que é o contrário? Eles veem um gigante ferido, desesperado por uma boa notícia, por uma vitória midiática e por isso mais propenso a ceder e pagar mais caro para fechar o negócio. É uma dinâmica de poder muito sutil. A vulnerabilidade num campo pode impactar diretamente a força em outro campo.